Olá, hoje eu trouxe mais livros aqui pra gente resenhar. São livros que não são traduzidos para o português, mas que eu espero que essa resenha tenha muitas visualizações e que alguma editora se interesse por traduzi-los, porque são muito interessantes. Fica comigo depois da vinheta que a gente vai falar deles. Bom, eu resolvi começar com esse daqui, o Psychological Types, Why Are People So Different? Ele é do Viktor Gulenko. O Viktor é um pesquisador ucraniano, ele é PhD em psicologia e nesse livro ele vai falar de socionics. O que é socionics? Para quem conhece o Carl Jung, que era aluno do Freud, ele estabeleceu uma ideia de que o ser humano tem, vamos colocar assim, funções cognitivas, diferentes funções cognitivas. Por exemplo, a gente tem uma função cognitiva para avaliar os relacionamentos, uma função cognitiva para avaliar as informações sensoriais do ambiente, a gente tem uma função cognitiva que lida com a lógica, uma que lida com o tempo e o espaço e assim por diante. E com base nisso, uma pesquisadora da antiga União Soviética estabeleceu um sistema de 16 tipos de personalidades diferentes de acordo com a estrutura dessas funções cognitivas em cada indivíduo. Nós temos todas essas 8 funções, mas nem todas as funções estão no mesmo patamar de desenvolvimento em cada indivíduo. Por exemplo, eu vou tentar descomplicar. Alguém pode ser muito bom, por exemplo, em avaliar oportunidades de ganhar dinheiro, por exemplo. A pessoa tem uma lógica produtiva muito forte. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem uma dificuldade em avaliar os relacionamentos. É difícil para ela perceber, por exemplo, se as outras pessoas gostam dela, se ele disse alguma coisa que ofendeu alguém, esse tipo de coisa. E dependendo, como eu disse, de quais funções cognitivas são mais fortes em nós temos um desses 16 tipos de personalidade. E aqui vai entrar o Viktor Gulenko. Ele estudou muito esse sistema e ele aperfeiçoou. Então, para cada uma dessas 16 personalidades, ele encontrou 4 subtipos principais. Para quem se interessa por esse assunto de psicologia, de personalidade, vai logo lembrar que existem outros tipos de tipologias que também trabalham com essa ideia de personalidades diferentes. Por exemplo, agora está muito em alta essa questão dos temperamentos. Tem muita gente estudando, por exemplo, como você cria os filhos, se ele for de um temperamento colérico ou sanguíneo, etc. Tem aquele tipo de tipologia também dos hormônios e tal. Aqui o Viktor vai falar também desses outros tipos de tipologia no final do livro, mas ele vai trabalhar em cima dessa tipologia junguiana. O livro é interessantíssimo. Infelizmente, ele só tem em russo e em inglês. Essa aqui é a edição em inglês. Eu ainda não falo russo, quem sabe um dia. O livro é excelente, sim, um livro de cabeceira para você se conhecer melhor, para você conhecer melhor os outros. E a grande sacada da Socionics, enquanto uma matéria de estudo, é que ela vai, com base nessa ideia das personalidades, estudar também os relacionamentos entre as pessoas, os relacionamentos entre os diversos tipos de personalidade. E isso não funciona apenas para relacionamentos pessoais. O Viktor, por exemplo, ele analisa também os relacionamentos profissionais, ele faz consulta vocacional baseada na sua personalidade. Ele inclusive tem um canal aqui no YouTube, mas está tudo em russo. E você pode até clicar ali nas legendas em inglês, mas o YouTube não traduz assim muito bem, não. Mas
Eu sei que ele avalia em inglês. Se você quiser saber qual é o seu tipo de personalidade, você pode mandar um vídeo para ele em inglês, ele vai te diagnosticar e aí depois você pode fazer perguntas, por exemplo, né, qual seria a carreira ideal para você, como desenvolver os seus talentos, esse tipo de coisa. Para quem se interessa por esse assunto, quem ficou curioso sobre Socionics, eu sei que tem um site em português, é só você digitar Socionics Brasil ou Socionics em português, mas não tem muita informação. Se você botar no Google em inglês, em russo, se você falar russo, vai aparecer muito mais informação, o que eu muito recomendo, porque é um tema realmente fascinante, certo? Esse foi o livro número 1, aqui a capinha para vocês, o título é Psychological Types, Why Are People So Different, do Victor Gulenko. O segundo livro é um livro sobre saúde. Ele está escrito em alemão, o título é Impfen bis der Arzt kommt, uma tradução livre seria Vacine-se até o médico aparecer. O autor é o Klaus Hartmann. E o subtítulo é Wenn bei Pharmakonzernen Profit über Gesundheit geht. Quando para as indústrias farmacêuticas o lucro é mais importante do que a saúde. Como você já deve ter percebido, ele é um livro que vai lidar com essa questão da vacinação de uma forma crítica. Não é um livro anti-vacina, mas é um livro que vai, como eu posso dizer, fazer a gente ficar um pouco mais precavido em relação a esse tema. Ele vai contar pra gente a história da vacinação, ele vai falar como o sistema imunológico funciona, os benefícios da vacinação e também os possíveis riscos. Não é um livro sensacionalista de forma alguma. Eu também não sou contra a vacina em si, mas eu acho importante que a gente saiba os riscos e os benefícios de qualquer tratamento médico, ainda que preventivo, ao qual a gente se submeta. Então é um livro que eu recomendo muito, bem interessante. Assim, tem muita informação médica, mas ele é escrito de um modo que o leigo também consegue entender. Não é um livro grosso, são nem 300 páginas. Ele tem também... ele é muito bem estruturado e ele explica assim, ele não faz um panorama geral, ele vai assim bem fundo, ele vai explicar as diferenças entre os diversos tipos de vacina. Então é um negócio assim que, principalmente nessa época de, não sei nem se pode falar a palavra aqui no YouTube, para o YouTube não me censurar, mas você sabe o que eu tô falando, nessa época assim de turbulência no mundo por conta daquela coisa, acho que é um livro que vale muito a pena ser traduzido para o português, certo? E eu trouxe aqui também, já mudando de assunto, esse daqui, que é o Sex and World Peace. Ele é um livro que vai avaliar como a situação das mulheres ao redor do mundo se correlaciona com o grau de violência nos países. É um livro, eu diria assim, de relações internacionais, um livro que estuda política, geografia, esse tipo de coisa. A tese dos autores é que quanto mais seguras as mulheres estão em determinado país, mais pacífico esse país é de modo geral. A menor é a tendência que esse país entre em guerra civil, que esse país entre em guerra com outros países. É uma tese bastante interessante e os autores, eles argumentam realmente de forma bastante convincente. Eles vão estudar várias questões que concernem a segurança e a qualidade de vida das mulheres. Por exemplo, deixa eu olhar aqui. Eles vão estudar, por exemplo, o casamento poligâmico, um homem com várias mulheres.
Eles vão analisar a questão da preferência por filho homem em alguns lugares, por exemplo, como China, Índia. Vão falar da participação feminina na política. Vão falar do índice de mortalidade materna. Vão falar da questão de lei de família. Então é um livro realmente para quem se interessa por essas questões de direitos humanos, de relações internacionais. É um excelente livro. A linguagem é um tanto quanto acadêmica, mas eu não acho que prejudique assim tanto a leitura. Para quem gosta de visualizar as coisas, tem gráfico até não poder mais. Então, assim, o livro é muito bem embasado, não é achismo dos autores. Os 4 autores são pesquisadores e eles têm uma bibliografia realmente extensa para sustentar a tese deles. Eu achei bastante interessante. Acho que valeria a pena sim ser traduzido para o português. O título de novo é Sex and World Peace. Os autores são Valerie Hudson, Chad Emmett, Mary Caprioli e Bonnie Bailey Spanville. Gostou do meu inglês? Também enferrujado. Bom, fica aqui a dica mais uma vez. E agora eu vou falar de um livro que eu não tenho assim em papel, eu li online, mas que eu também recomendo. Ele é o War Against Boys, da Christina Hoff Sommers. Eu vou deixar escrito aqui na caixinha de informação. Para quem não conhece a autora, ela é uma feminista, mas ela é uma feminista assim, muito crítica do movimento feminista. Ela tem inclusive canal aqui no YouTube, onde ela vai, por exemplo, desmentir mitos feministas, vai falar de direitos dos homens, etc. E nesse livro ela vai falar justamente da questão dos meninos. Ela vai comentar que os meninos eles estão ficando em desvantagem no mundo moderno. E aí ela vai focar bastante na questão da escola, por exemplo, como as escolas estão fazendo um esforço para combater a masculinidade. E ela vai apontar que os meninos estão ficando muito atrás das meninas, não apenas nas escolas primárias e secundárias, mas também nas universidades. E ela vai apontar que, apesar disso, as feministas continuam falando que as meninas e as mulheres são discriminadas no ensino. Essa é só uma pequena parte do livro. Ela vai falar também de outras coisas, outras questões que estão afetando os meninos agora. É um livro, já tem alguns anos, mas ele já foi republicado. Eu acho que valeria muito a pena ser traduzido para o português, porque é um assunto muito atual e ela tem uma visão que eu achei bastante interessante. Não é um livro muito extenso, são umas 200 e poucas páginas, vale a pena, certo? E já colando nesse assunto, eu vou trazer um outro aqui para vocês, que eu também li online, mas que é muito interessante e ao mesmo tempo muito preocupante. O nome é Irreversible Damage, traduzindo para o português seria como dano irreversível. Ele é de uma autora, que agora eu esqueci o nome, desculpa, mas eu vou deixar aqui abaixo. E o tema do livro é o seguinte: nos Estados Unidos, ele também está escrito em inglês, tem aumentado muito o número de meninas adolescentes e pré-adolescentes que se identificam como trans. E o que é interessante nesse fenômeno é que essas meninas nunca antes tiveram nenhuma queixa em relação à sua identidade de gênero. Elas sempre se viram como meninas, nunca manifestaram para os pais ou professores qualquer problema com o próprio corpo, no sentido de não se reconhecerem nele. E de uns anos para cá, essas meninas, em número alarmante, têm se identificado como trans e têm recorrido a cirurgias que não podem ser revertidas. Elas têm tirado o útero, tirado os seios. E esse fenômeno, a autora vai dizer, está muito ligado às redes sociais. Ser trans virou quase uma modinha. E você não pode questionar isso, porque o movimento trans tem tentado calar os pesquisadores que estão abordando o tema.
A autora, ela conversou, além de pesquisar a questão, ela falou também com pais, com familiares dessas meninas. Então não é um livro assim que seja só acadêmico, é um livro também que traz essa questão muito humana, e ela vai questionar isso tudo, e fica assim um alerta aos pais, principalmente pais de meninas, adolescentes, para que a sua filha não seja vítima dessa modinha e ela tome atitudes que depois não serão reversíveis. A autora vai falar muito também das consequências para a saúde, de tomar hormônios para mudar de sexo, entre aspas, que eu espero que todos vocês já saibam que não é possível mudar de sexo. E aqui talvez o YouTube me censure, mas é a realidade. A autora vai pesquisar também essa questão. Então vai ser um livro que vai falar desse aspecto familiar, vai falar do aspecto social, vai falar do aspecto de saúde. É um livro bastante completo, numa linguagem que é acessível aos pais. Eu recomendo muitíssimo. Acho que deveria ser traduzido assim para ontem, tá? Eu vou deixar a capinha na capinha desse vídeo, junto com a capinha do The War Against Boys, que também é outro que deveria ser traduzido para ontem, certo? Esses foram os 5 livros que eu queria trazer aqui para vocês, todos que eu considero importantíssimos, mas esses 2 últimos são assim prioridade. Se você consegue ler em inglês, eu recomendo muito que você compre, porque vale a pena mesmo, certo? Se você já leu algum ou conhece algum outro livro, seja na língua que for, que valha muito a pena ler, que tenha a relação com os temas que eu abordo aqui no canal, comenta aqui abaixo, tá? Não se esquece de divulgar esse vídeo, porque eu falei de assuntos assim controversos. O YouTube com certeza vai diminuir a divulgação, tá? Eu peço que você não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito. Se você gosta desse tipo de vídeo também, onde eu trago livros que estão em outras línguas, mas que mereciam ser traduzidos para o português, comenta aqui abaixo. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo, linkado, os outros vídeos que eu fiz sobre outros livros que também ainda não estão traduzidos para o português, caso você se interesse, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.